Quando a história da igreja aparece nas redes sociais, quase sempre ouvimos sobre Inquisição, cruzadas, corrupção e abusos. Esses acontecimentos foram reais e não devem ser escondidos. Mas será que representam tudo o que o cristianismo produziu ao longo de 2000 anos? Hospitais, universidades, preservação de livros antigos, assistência aos pobres. Movimentos abolicionistas e campanhas pelos direitos civis também foram impulsionados por cristãos. A pergunta honesta não é se toda pessoa que usou o nome da igreja agiu corretamente. A pergunta é: o que aconteceu quando os cristãos realmente colocaram em prática os ensinamentos de Jesus? Jesus ensinou uma forma de liderança completamente diferente daquela praticada pelos impérios. Em vez de dominar, seus discípulos deveriam servir. Em vez de ignorar o vulnerável, deveriam reconhecer nele um próximo. A parábola do bom samaritano transformou o cuidado de um desconhecido em obrigação moral. Em Mateus, capítulo 25, Cristo identificou o serviço aos necessitados como serviço prestado a ele. Os primeiros cristãos não receberam de Jesus um projeto de universidade ou hospital. Receberam algo mais profundo, uma visão segundo a qual cada ser humano possui dignidade e deve ser cuidado, mesmo quando não pode oferecer nada em troca. Nos primeiros séculos, quando os cristãos ainda eram uma minoria frequentemente perseguida, as comunidades já organizavam ajuda para viúvas, órfãos, pobres, enfermos e estrangeiros. Atos capítulo 6 relata a escolha de pessoas encarregadas da distribuição diária de alimentos. As cartas do Novo Testamento mencionam coletas entre igrejas para socorrer comunidades em necessidade. Essa assistência não era perfeita, mas criou uma cultura de responsabilidade comunitária. A fé não deveria permanecer apenas nos discursos ou cerimônias. Como ensina Tiago, a religião verdadeira se manifesta no cuidado dos vulneráveis e em uma vida moralmente coerente. Gregos e romanos já possuíam locais de tratamento, especialmente ligados a templos, exércitos e grandes propriedades. Entretanto, no século IV, cristãos ajudaram a consolidar um novo modelo de assistência. Por volta do ano 369, Basílio de Cesareia organizou a Basiliade, um grande complexo que acolhia enfermos, pobres e viajantes. A inovação não foi inventar a medicina, mas transformar o cuidado em missão permanente de caridade. Nos séculos seguintes, mosteiros, dioceses, ordens religiosas e santas casas ampliaram esse modelo. Cuidar de uma pessoa enferma tornou-se uma maneira concreta de servir a Cristo. Durante a Idade Média, mosteiros e catedrais mantiveram escolas para formar religiosos e também ensinar gramática, lógica, filosofia, direito e outras áreas do conhecimento. A partir desse ambiente surgiram instituições como Paris, Oxford e Cambridge, enquanto Bolonha desenvolveu-se como importante centro de estudos jurídicos. As universidades não foram criadas por uma única decisão da Igreja, nem permaneceram totalmente sob seu controle. Contudo, nasceram dentro de uma civilização cristã, receberam proteção de autoridades religiosas e herdaram séculos de educação monástica e catedralícia. A contribuição da Igreja para seu desenvolvimento é real, ainda que não tenha sido exclusiva. Depois da queda do Império Romano do Ocidente, muitos mosteiros tornaram-se centros de leitura, cópia e preservação de manuscritos. Monges copiaram textos bíblicos, filosóficos, médicos, históricos e literários. Obras de autores como Cícero e Virgílio atravessaram séculos graças a esse trabalho paciente. Os cristãos ocidentais não fizeram isso sozinhos. Bizantinos, muçulmanos e estudiosos judeus também preservaram, traduziram e ampliaram conhecimentos antigos. A história correta não precisa apagar nenhuma dessas contribuições. Ainda assim, sem os acervos e os copistas monásticos, uma parte importante da memória intelectual do Ocidente provavelmente teria desaparecido. A relação entre igreja e ciência teve colaboração e conflito. O processo de Galileu demonstra que autoridades religiosas também censuraram ideias e permitiram que interesses políticos interferissem no debate. Porém, reduzir toda a história a uma guerra entre fé e ciência é igualmente falso. Copérnico era cônego, Gregor Mendel era monge e estabeleceu princípios fundamentais da genética. Georges Lemaitre era padre e formulou a hipótese do átomo primordial, uma das bases da teoria do Big Bang. Muitos cristãos estudaram a natureza porque acreditavam que um universo criado por um Deus racional poderia ser investigado de maneira ordenada. A tradição cristã também forneceu argumentos para limitar o poder e defender a dignidade humana. A Escola de Salamanca discutiu os direitos dos povos indígenas e princípios do direito entre as nações. Séculos depois, William Wilberforce e outros evangélicos participaram decisivamente do movimento contra o comércio de escravos no Império Britânico.
no século XX. O pastor batista Martin Luther King Jr. mobilizou igrejas negras na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. É preciso reconhecer que outros cristãos defenderam ou toleraram escravidão e racismo. Mais uma vez, a mesma pergunta permanece: quem estava seguindo os ensinamentos de Cristo e quem os estava traindo? A Inquisição, perseguições religiosas, cumplicidade com a escravidão, antissemitismo e encobrimento de abusos não podem ser tratados apenas como invenções de inimigos da fé. Em diferentes momentos, pessoas e instituições cristãs utilizaram poder, coerção e silêncio de maneiras incompatíveis com Jesus. Também não é suficiente dizer que foram apenas indivíduos isolados, pois algumas práticas receberam apoio institucional. Reconhecer essa responsabilidade não condena o Evangelho, demonstra justamente o que acontece quando a igreja abandona o modelo de Cristo. Jesus ensinou que seus discípulos seriam reconhecidos pelos frutos, não por títulos, vestimentas, edifícios ou proximidade com governantes. O legado cristão não está restrito ao passado. Dados publicados em 2025 mostram que somente a Igreja Católica mantinha mais de 5 mil hospitais, quase 14 mil dispensários e mais de 100 mil centros de saúde e caridade. Sua rede educacional possuía mais de 100 mil escolas primárias e atendia milhões de universitários. A isso se somam organizações protestantes, ortodoxas e evangélicas atuando em assistência, educação e ajuda humanitária. Esses números não tornam a igreja moralmente perfeita, mostram apenas que a fé cristã continua produzindo serviço concreto. A defesa mais convincente do cristianismo não é esconder seus fracassos, mas voltar sempre ao exemplo de Cristo.